Uma boa noite a todos. Estamos recebendo aqui o Dr. Jailson Pinheiro, no nosso grupo GMA, Grupo de Mentoria de Autodesenvolvimento. Então, hoje é uma quarta-feira, dia das nossas palestras, e é uma honra receber o Dr. Jailson, que é uma sumidade nacional na área do comportamento humano. E o Dr. Jailson ele vai nos apresentar, né, um trabalho sobre análise emocional. Eu estou curiosíssimo, viu, Jailson? Ó, que Né? legal. E eu acho que o pessoal todo aqui também. E então você fica à vontade a assumir aí a condução. Você pode, por favor, se apresentar dentro do teu modelo, né, de apresentação. Fique à Uhum. vontade e estamos à escuta. Perfeito, meu amigo. Primeiramente, obrigado pela acolhida, pelo convite também. A honra estar aqui com vocês. Sempre é bom falar para pessoas inteligentes, pessoas que querem se desenvolver e evoluir sempre. Então, para mim é uma honra sempre estar em locais como esse. Eu sou baiano de nascença e de moradia, mas vivo no mundo. Inclusive, eu comentava que semana passada eu estava aí em Gramado. Passei 5 dias, houve um congresso nacional, internacional inclusive, sobre educação e fui convidado para fazer 3 palestras dentro do congresso, exatamente defendendo a análise emocional e principalmente a saúde emocional dentro das escolas. E foi uma experiência interessante. E, e Jailson, foi, o som ele está um pouco baixo aqui para mim. Não sei se para os demais está ok. tá ok para os demais? Aqui está perfeito, Tomás. Ou eu tô marcando, acho É? que tá por aí. Tá bom. Então tá ok. Então tá ok, ótimo. Sigamos. Então, foi uma experiência interessante estar aí no Gramado falando e defendendo o cuidado emocional dos profissionais da educação, mas é uma bandeira que eu venho levantando sobre o cuidado emocional para todos os seres humanos. E sempre importante e gratificante falar para pessoas que também, de alguma forma, acreditam que essa bandeira é válida ser defendida. E o que eu proponho exatamente hoje é conversarmos um pouco sobre a minha visão, lembrando sempre que é uma visão através do meu trabalho, não é nada como a lei, como eu gosto de brincar com os alunos, né? O conhecimento não é lei, né? O conhecimento está aí para ser assimilado, discutido, questionado, não há certezas, não? Para quem deseja evoluir, não há certezas. Então, vou apresentar a vocês a minha visão do que eu venho defendendo sobre as emoções e uma das metodologias que eu desenvolvi, que foi exatamente a análise emocional e, e que tem conseguido formar profissionais. Então, hoje temos a honra de ter analistas emocionais em 7 países que conseguiram se apropriar da metodologia e estão aplicando através de intervenções em empresas ou em sessões individuais também. E de uma forma bem interessante, o Mário Colombo, que faz parte do grupo de vocês, esse seleto grupo, o Mário Colombo hoje é um analista emocional, é formado e certificado por nós e, inclusive, está levando a nossa metodologia para os Estados Unidos, quando ele vai defender o mestrado dele exatamente defendendo a análise emocional como uma metodologia. E isso que me deixa muito feliz, porque é algo que vai ganhando espaço, ganhando mundo. Então, o que eu pretendo? Vamos fazer um diálogo, vamos abrir espaço para perguntas e intervenções de vocês. Eu creio que vai ser uma conversa agradável. Deixa eu só configurar aqui minha tela para não tomar o espaço. Perfeito. Sigamos então. Eu gosto de dizer o seguinte: tudo que a gente faz na vida é tentando, de alguma forma, curar a nós mesmos. Então, eu ensino sempre que quando a gente busca curar alguém ou ajudar alguém, no fundo estamos buscando também nos ajudar. É uma forma de cura toda vez que a gente busca praticar o bem e praticar aquilo que possa ajudar alguém lá fora, né? As pessoas nesse mundo. E a minha história de vida mostra muito bem isso. Ou seja, passei por dificuldades e desafios emocionais gigantescos, né, que não cabe aqui agora,
mas certamente não foi por acaso que eu adentrei nessa área, porque, obviamente, estava buscando a minha própria cura, a minha própria ajuda também. E nessa medida em que eu vou me ajudando, eu consigo ajudar pessoas e vou me ajudando. É um processo cíclico que torna possível aquilo que nós fazemos. Então, gosto sempre de dizer isso, né? Curamos sempre a nós mesmos todas as vezes que nós ajudamos alguém a se curar. Isso é muito importante de refletir e essa é uma vertente que eu defendo dentro da metodologia da análise emocional. Tá? Então, para ser um analista emocional, a pessoa precisa, obviamente, se permitir evoluir e a se cuidar sempre. Senão, não fará sentido nenhum querer ajudar quem está lá fora. E aí começamos a pensar da seguinte forma: nós que estamos aqui nessa sala virtual nesse momento, a pergunta é: onde estão todas as suas emoções que você sentiu desde o momento em que você abriu os olhos pela manhã e retomou a sua consciência? Onde estão essas emoções? E essa é uma pergunta importante para se fazer, porque ela faz parte da metodologia da análise emocional, porque nós fomos equivocadamente educados a separar a razão da emoção, né? E fomos educados também a manter um certo distanciamento das nossas emoções. E isso é interessantíssimo, porque nós não fomos educados a saber a lidar com as emoções, mas pelo contrário, fomos educados a ocultá-las, a fingir que elas não existem, a fingir que elas podem ser guardadas em algum lugar. A tal ponto que eu costumo ensinar o seguinte: veja, quando por algum motivo uma pessoa acaba chorando, por exemplo, porque ela foi impactada por alguma informação que chegou até o seu sistema nervoso, então ela chora. E o que é que nós fazemos quando nós choramos, principalmente em público? Nós pedimos desculpas. Já perceberam isso? Então a gente chora e fala o quê para as pessoas? Desculpa, eu me emocionei. Interessante isso, né? Então veja que construção equivocada nós tivemos. Nós fomos condicionados a negar nossas emoções a tal ponto que chegamos a pedir desculpas quando elas estão expressadas. Isso é importante a gente entender. Um outro equívoco dessa informação, que nos condicionaram de forma equivocada, é acreditar que nós ficamos emocionados em algum momento. Então a pessoa fala assim: "Oh, desculpa, eu fiquei emocionado agora." Não, desculpa, eu estou muito emocionado. Não, gente, nós não ficamos emocionados. Nós somos emocionais. A diferença grande é essa. Nós somos seres emocionais. Então, nossa estrutura é emocional, conforme pretendo mostrar a seguir. Então, não há por que pedir desculpas quando nós externalizamos uma emoção e também é equivocado dizer que você está emocionado em determinado momento. Pelo contrário, você é emocionado. A emoção não é optativa para a nossa espécie. Ela faz parte da nossa estrutura biológica. E se ela faz parte de nós, ela está conosco, ela é nossa. Então, essa pergunta aqui: onde estão suas emoções que você sentiu hoje, né? Desde o momento que você abriu os olhos, tomou a consciência, elas estão aí contigo. Elas não estão em lugar nenhum. Elas não estão numa caixinha qualquer. Você não deixou ela em casa ou no trabalho. Elas estão aí com você. Suas emoções são suas. E para qualquer lugar que você vá fisicamente, suas emoções estão indo contigo. Então, é importantíssimo a gente entender essa vertente para nós mesmos, obviamente, aprendermos, evoluirmos e também quando nós queremos ajudar alguém, é preciso ter essa perspectiva. Eu não posso ajudar alguém a ocultar uma emoção. Pelo contrário, eu preciso ajudar alguém a compreender aquela emoção e como ela interfere na sua vida. Então, não há caixinhas nas quais possamos esconder as nossas emoções. Essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. E o outro equívoco, para a gente seguir adiante, é que nos ensinaram uma outra grande ilusão. Tá? Ensinaram que nós temos duas vidas. E a vida pessoal de um lado e a vida profissional do outro. Tá? Nos ensinaram isso. Mais um grande equívoco. A vida é uma só, né, gente? E mesmo que tenhamos, de alguma forma, a crença de que há uma outra vida, ou já houve uma outra vida minha, ou haverá outra, não tem problema acreditar nisso. É maravilhoso acreditar, inclusive.
Mas o que eu sempre chamo a reflexão é: a vida atual é uma só. A vida que você vive hoje é uma só. É a sua única vida. Não existe a vida pessoal e profissional. E isso eu ensino didaticamente, apresentando que nós temos apenas um sistema nervoso, apenas um corpo físico e apenas um cérebro que gerencia tudo isso. Então não tem espaço para uma segunda vida. A vida é uma só. Então toda vez que eu tento separar essa ilusão de vida pessoal e vida profissional, no meio disso tudo, eu gero sofrimento, porque é impossível. A vida é uma só. Porém, eu tenho e posso ter funções diversas na vida. Então, eu sou o Jailson, com um só corpo, um só sistema nervoso, um só cérebro. Mas esse mesmo Jailson possui várias funções. O Jailson é filho, o Jailson é irmão, o Jailson é pai, esposo, o Jailson é professor. Eu posso ter diversas funções no mundo, mas a vida é uma só. Isso é importante para fazer alguém ajudar. Quando eu encontro um ser humano em um processo de sofrimento, e dentro da visão da análise emocional como metodologia, eu ensino as pessoas a começar a identificar onde existe sofrimento, existe conflito. Não existe sofrimento sem conflito. E acreditar que eu tenho duas vidas, uma pessoal profissional, é um grande conflito fomentador de sofrimento. Então é muito prático numa sessão de colocar este ser humano para refletir sobre isso, e a gente começa a entender que ele está fazendo um esforço sobre-humano para manter uma ilusão de que ele pode separar as vidas e de que ele pode ocultar suas emoções e que as emoções são diferentes em situações diferentes. Não. Isso faz ele entrar no ciclo do sofrimento. Então, eu costumo perguntar isso nas palestras que eu realizo, nas aulas. Será que, de fato, temos duas vidas? Será que podemos separar isso? Ou será que precisamos evoluir para compreender que eu tenho apenas uma vida e diversas funções? É essa reflexão fundamental que eu provoco dentro da metodologia da análise emocional. Seguindo adiante, quando nós falamos sobre saúde emocional e mental, e aqui possuímos alguns psicólogos e possivelmente terapeutas também que atuam, é preciso entender que é algo muito delicado. Quando a gente vai, por exemplo, abordar sobre saúde mental nas organizações. Por quê? Porque estamos lidando com algo que a gente não consegue visualizar de forma palpável. Então, eu sempre trago exemplos simples, por exemplo. Bom, se eu saio aqui na rua e caio, machuco o joelho, né? Então eu vou ao hospital, de repente vou precisar imobilizar esse joelho e todo mundo verá meu joelho imobilizado. E possivelmente vai ter compaixão do Jailson. Nossa, olha, perdeu o equilíbrio, caiu e machucou o joelho. Coitado do Jailson. Mas imagina quando eu estou lidando com um transtorno mental, por exemplo. Quem vê isso? Pega o caso clássico, que é a depressão. Você olha para um ser humano fisicamente perfeito e você ainda lança sobre ele o julgamento. Nossa, isso o que ele tem é preguiça, né? Porque ele não quer ir trabalhar, então é isso que está depressivo. Nossa, o que ele tem é falta de vontade, por isso que ele não quer sair de casa, da cama, do quarto. E por que nós lançamos, nós como sociedade, esses julgamentos? Lançamos porque a gente não vê fisicamente o que aquele ser está sofrendo. Então, quando nós falamos de perceber as emoções de uma forma muito escancarada. Então, quando a gente lida com casos mais graves, por exemplo, né, de suicídio, então o que a gente escuta quem convivia com aquela pessoa dizer o seguinte: nossa, mas eu nunca percebi que ele era triste. E aí eu repito a analogia que eu faço aqui. Bom, se aquela pessoa tivesse com o braço imobilizado, você teria percebido, concorda? Sim, pois é. Então, é muito difícil, como eu digo, criar empatia com algo que a gente não vê. E quando falamos sobre as emoções, sobre transtornos, sobre saúde mental e emocional, é sobre isso que temos que entender.
A gente não vê, quando eu falo a gente, eu digo a sociedade como um todo, né? Não estamos falando de especialistas que conseguem identificar, obviamente, de uma forma muito mais objetiva, mas, no geral, as pessoas não criam empatia porque elas não veem de uma forma física e palpável o que está ali sendo acometido por aquela pessoa em sofrimento. Compreende? Nas empresas, nas organizações, isso é muito, muito impactante. Por quê? O, a diretoria da empresa acha que está todo mundo bem, primeira coisa. Segunda coisa, eles querem acreditar nessa ilusão dele, que está todo mundo bem. Porque ele olha para os seus colaboradores e vê todo mundo vivo, de pé, indo trabalhar. Então, para ele, está todo mundo ótimo. Quando a gente aplica, por exemplo, um questionário diagnóstico, aí essa ilusão na organização cai por terra. O Mário está aqui como prova. A gente começa a identificar, por exemplo, que 80% dos colaboradores de uma empresa estão impactados emocionalmente e mentalmente. Eles colocam lá suas angústias, suas aflições, que a diretoria não consegue, né? Os gestores não conseguem perceber aqui. Entende? Por que não consegue perceber, Jailson? Porque não é visível ao olho comum. Então, essa percepção, quando a gente fala sobre saúde mental e sofrimento, é muito importante entender que são pouquíssimas as pessoas que possuem a capacidade de enxergar de fato o sofrimento. Para a maioria das pessoas, ele não é visível. Então, é uma reflexão que sempre fica, tá? É difícil criar empatia, é difícil criar um certo cuidado sobre algo que a gente não consegue, de fato, visualizar de forma muito clara. Tá? Dentro do conceito que a gente aprendeu a ter sobre saúde, né, que é aquele estado completo de bem-estar físico, social, e não apenas ausência de doença, é um conceito que se mantém até hoje, de certa forma, né? Porque a doença vai ser a sua contraposição, que é uma condição anormal que afeta negativamente o organismo, sua estrutura ou função. O que a gente vê hoje é exatamente a dificuldade das instituições em conseguir mensurar isso em forma de dados. É inacreditável e quando você aborda uma instituição e pergunta se ela tem lá um plano, um programa de prevenção, de cuidado com a saúde mental, sabe qual é a resposta mais clássica das empresas? Nós oferecemos plano de saúde para os colaboradores. Então, na visão da empresa, a oferta, a disponibilidade do plano de saúde já resolveu todos os seus problemas. É a salvação dos problemas de saúde e saúde mental dos seus colaboradores. Eles não têm a mínima compreensão do que a gente busca tratar de uma forma muito mais ampla dentro daquilo que nós defendemos como saúde mental e saúde emocional. Vocês percebem que a todo momento eu estou fazendo esse jogo de palavras entre saúde mental e emocional? É uma provocação mesmo, porque o que eu tenho dito é não existe, não há como separar as duas coisas. A visão que eu defendo hoje, uma visão neurocientífica, é que as emoções permeiam nossas vidas, inclusive a nossa saúde e a nossa doença. Então, na minha visão, e aquilo que eu defendo, eu não posso dizer que alguém está saudável fisicamente se emocionalmente não está. Não faz sentido. Então, sempre está fazendo esse jogo de palavras, mas ele é provocativo, né? Muito provocativo. E essa imagem que aparece para vocês é uma imagem também provocativa, porque ela vem trazer de alguma forma uma reflexão daquilo que nós buscamos enquanto saúde hoje. Ou seja, estamos evoluindo para aquele conceito da saúde física para agora uma saúde integral. É o ser integralmente físico bem, emocionalmente bem, espiritualmente bem também. Ou seja, esse equilíbrio começa a surgir agora e ganhando força no mundo, não só aqui, mas no mundo, de que, inclusive, com o grande apoio da medicina, de que é necessário equilibrar essas três fontes, a física, a mental e a espiritual, como um conceito muito mais inovador daquilo que chamamos de saúde.
Então, essa imagem retrata a nossa busca pela consciência integral daquilo que nós somos. Ou seja, não somos apenas a matéria. E certamente no grupo do Marcos, no grupo seleto, eu creio que o nível de discussão de vocês já estão aí nesse patamar, que é extraordinário. Por isso que eu falei no início, é muito bom falar para pessoas inteligentes, né? Porque assim a gente evolui junto. A gente acaba evoluindo bastante. Para avançarmos, é sempre importante alinhar, porque eu ainda não conheço muito vocês, mas para alinharmos um discurso, entender a diferença de doença e de transtorno mental. Né? As pessoas às vezes confundem, chama doença mental, transtorno mental, é uma confusão. Eu sempre gosto de balizar isso para a gente alinhar a nossa discussão, tá? Numa visão muito prática e simples, né? A doença é quando nós conseguimos, de alguma forma, saber a sua causa, consequência e também, de certa forma, quando existir, como tratar. Então, isso é uma doença. Então, quando a gente olha algo bem prático, né? Diabetes. Então, diabetes, ela é uma doença. Então, nós sabemos as causas da diabetes, as consequências que ela causa para nós, para o ser humano, e, de alguma forma, como administrar ali um tratamento. Então, ela é uma doença. Ou assim como o câncer, né? Sabemos hoje a maioria das causas, consequências, e para a maioria, hoje sim, já tem tratamentos, e tratamentos eficazes, não para todos os casos ainda. Né? E quando falamos de transtorno, aí a coisa tende a se tornar muito mais complexa do que a doença. Porque no transtorno, nós não sabemos exatamente ou assertivamente a causa, nem a evolução, e tratamentos específicos. Ora, tem tratamentos? Temos tratamentos, mas o que eu quero trazer para você é que no transtorno, a complexibilidade é muito maior. E essa visão que eu trago para vocês aqui do transtorno tem muito a ver com a frase, né, que eu escrevi em 2017 e mostrei a vocês, que é muito difícil estabelecer empatia com aquilo que não se vê. Aí é o transtorno. Então, como assim você está doente? Como assim você possui transtorno? Se olha para você e você está muito bem. Ou então, uma pergunta muito clássica. Mas por que, né, você está com esse transtorno? Olha para você e você está bem. Quem te disse que você tem esse transtorno? Por que você está com ele? Por que você adquiriu? Como foi isso? Como evoluiu? Então, o transtorno, ele sempre traz uma complexidade muito maior do que a doença. Então, essa é uma informação que eu considero importante para a gente alinhar o discurso, porque talvez muitos não sejam da área, mas é importante a gente alinhar essa perspectiva. Tá bom? Eu tenho dito o seguinte: o nosso querido Brasil, né, é o país da felicidade. Como assim aprendemos, né? Defendemos o país do carnaval, do futebol, da música. Esse é o Brasil que venderam para nós. Né? E, ao mesmo tempo, os dados mostram o contrário. É o país mais ansioso do mundo. Olha que contradição. É isso, né? Isso aqui, essa discussão, dentro da análise emocional, eu levo para as empresas, com os analistas emocionais, para mostrar exatamente que talvez sua empresa esteja vivendo exatamente a ilusão de um Brasil da felicidade. E, na prática, a sua empresa está doente. E você não tem a mínima noção disso. Nossa, Jailson, e agora o que fazer? E agora a gente precisa plantar aqui um programa de saúde mental, de saúde emocional dentro da sua organização, iniciando com um diagnóstico e por aí vai. Mas é importante a gente entender isso. E assim como o nosso país vive uma ilusão de que é o país da felicidade, da alegria, né, da música, do carnaval, do futebol, e ao mesmo tempo os dados oficiais da Organização Mundial de Saúde dizem que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, talvez a empresa na qual você trabalha, que você tem contato, esteja vivendo essa mesma fantasia. E é a reflexão maior que eu faço nas palestras. Talvez não só a empresa esteja vivendo na fantasia, mas talvez a sua própria família esteja vivendo essa fantasia. Talvez dentro da sua família estejam pessoas
ou possuam pessoas precisando de apoio e você não se dá conta disso, para você está tudo bem, está tudo ótimo, está todo mundo feliz porque a gente se encontra uma vez por ano e faz um almoço, um churrasco. Mas é possível que dentro daquele seio familiar existam pessoas precisando de ajuda, pedindo socorro do jeito que elas sabem. E a gente não se dá conta. Então a gente vive a ideia de fantasia de que tudo está bem, não só no país, não só nas empresas, mas também dentro da nossa própria casa, é possível, dentro da nossa própria família. Interessante a gente pensar nisso, né? Retoma aí a informação sobre o suicídio. É inacreditável, porque toda vez que tenho contato com familiares que forem acometidos por suicídio, a frase é sempre a mesma: nós não percebemos. E eu estou sofrendo por isso, Jair, porque eu não percebi que meu filho, que meu pai, que minha mãe, que meu tio estava a tal ponto de tirar sua vida. Então vivemos, minha gente, na maioria das vezes, no modo fantasia. Essa reflexão é para nós, para as empresas, para os ambientes sociais que nós frequentamos, sabe? Nossas igrejas, nossas academias, nossas escolas. E isso por quê, Jailson? Porque nós não fomos educados a reconhecer nossa fragilidade emocional, nossa debilidade. Nós não fomos também educados a levantar a mão e pedir ajuda. E aí nós sofremos calado. E aí nós morremos. E aí nós tiramos a vida. E aí nós sofremos. Percebe? Então, essa analogia que eu trago do Brasil com a saúde mental e emocional, ela é provocativa, mas ao mesmo tempo reflexiva, para a gente trazer isso. Talvez hoje, saindo daqui, desse nosso encontro, tenhamos a sensibilidade de olhar ao nosso redor, porque não é fácil. Não é fácil começar a olhar como se deve para as pessoas. Porque a gente, lembra, fomos educados a viver e a criar fantasia. Não é fácil, a partir de agora, olhar para seu tio, sua tia, seu avô, seus pais, seus filhos, seu parceiro, sua parceira, começar a identificar alguns traços que você não percebia. Traços de tristezas, de desânimo. Mas isso é necessário se, de fato, queremos ajudar e colaborar. É preciso ter um olhar muito mais aprofundado, mais sensível. É isso que a metodologia da análise emocional vem ensinar as pessoas a ter esse olhar. Se perceberem aqui a logomarca da análise emocional, logo em cima, ela é bem simples, porque isso foi o objetivo, e tem uma lupa. Né? Tem alguns emojizinhos e tem uma lupa. A ideia da metodologia da análise emocional é, através de conhecimento científico, obviamente, colocar uma lupa e enxergar as pessoas de uma forma muito mais profunda e que certamente não estamos acostumados a enxergar. Então, é colocar essa lupa. Não é ver só a fantasia, é ver o que os outros não conseguem perceber, que são seus traços, como as emoções modificam fisicamente o nosso corpo, né? A ideia da leitura corporal, como identificar a tristeza, como identificar o medo, a raiva. E a gente acaba não tendo essa percepção sensível e a gente acaba não se ajudando e não ajudando muitas pessoas. Então, eu posso usar esse conhecimento para mim, para minha família, para meus amigos, onde eu quero, mas também posso profissionalmente usar isso. Eu posso ajudar as empresas com essa metodologia, eu posso aplicar essa metodologia de uma forma prática e que é para exatamente sinalizar. E aproveito para comentar a vocês, porque temos aqui colegas psicólogos, interessante, né? Muitos psicólogos estão se apropriando da análise emocional, porque eu precisei fazer um trabalho de convencimento com eles, né? Porque no início, o Mário Colombo acompanhou até essa fase, né? Os psicólogos acreditavam que a metodologia queria substituir a psicologia. Pelo amor de Deus, exatamente o oposto. A análise emocional não é terapia. Ela exatamente existe para ajudar a pessoa a procurar ajuda. É um ponto muito importante. Aí, quando os psicólogos começaram a entender, bacana, estou recebendo agora pacientes que foram indicados por analista emocional. Pois é, esse é o objetivo. A análise é mostrar à pessoa
o que ela precisa corrigir no seu percurso de vida. E aí ela precisa procurar uma ajuda, que aí é um terapeuta, que aí vem o psicólogo, o psiquiatra, se for exatamente o caso. Então, e eu costumo dizer o seguinte: o que é visível não é o que nos forma. Ou seja, aquilo que é palpável, que é visível, geralmente é só lá a ponta do iceberg. O que de fato nos forma está oculto, são as informações ocultas que nós carregamos. Então, esse olhar, ele precisa ser desenvolvido. Então, quando eu provoco as pessoas a pensar o seguinte: como eu posso analisar uma pessoa? Aí eu digo, escute o que ela não está dizendo. Mas como assim escute o que ela não está dizendo? Pois é, ignora as palavras, foca na pessoa. Foca no físico, foca na estrutura muscular, foca no formato do corpo, foca no tom de voz, foca no olhar, e você vai começar a entender quem é aquele ser humano. Porque as palavras verbalizadas por um ser humano é só a ponta do iceberg. É só o que é palpável, visível, perceptível. O que forma aquele ser humano está oculto. E ele vai tentar ao máximo esconder isso. Mas, para quem estiver bem preparado, vai conseguir perceber rapidamente o que está ali engendrando aquele ser humano. Vamos lá. Então, agora é lei. Tudo que eu falei até agora, buscando desenvolver essa necessidade de cuidar de si e cuidar dos outros, agora é lei. Então, a Lei 14.931 vem carimbar agora a necessidade, porque ela vai instituir o certificado de empresa promotora da saúde mental. Está na sua fase de homologação, com os pré-requisitos, mas, de forma resumida, ela é importante demais, porque agora existe uma lei que vai reconhecer as empresas que, de fato, passarão a cuidar melhor da saúde mental e emocional dos seus colaboradores, porque a lei ela exige um programa de saúde mental e emocional para a empresa. O que hoje se faz é a empresa pode contratar o Jailson, o Marcos, ou qualquer um de vocês hoje para realizar uma palestra, por exemplo. Ó, vem aqui fazer uma palestra. Você vai lá, faz uma palestra, coloca todo mundo para pular, né? Sai pulando, alegre, mas isso não resolve nada. Então, para receber o certificado de empresa promotora de saúde mental, a empresa terá que apresentar um programa. O que é um programa? É uma estrutura continuada de ações. Então, poderá sim existir palestra, mas essa palestra deverá fazer parte de um programa com um objetivo específico, com etapas, com metas, com indicadores. Então, essa lei vai trazer certamente um norte bem interessante a partir de hoje, além da normativa da NR1, que também vem já ajeitando isso. E aí as pessoas perguntam para mim, mas aí, isso aí é o governo querendo terceirizar para as empresas a responsabilidade dele. Eu digo que não. O governo, obviamente, está agindo, que ele não é bobo, né? Nunca é, porque ele entendeu que, olha só, a saúde mental dos trabalhadores estão impactadas. E por que ele está olhando para isso? Porque o governo é bonzinho? De jeito nenhum. É porque isso está impactando a economia. Dinheiro, é isso que o governo entende, arrecadação. Um colaborador mentalmente doente produz menos. Ele falta, ele não vai ao trabalho, ou se vai, produz menos. Ou então ele está em. Vou colocar o mundo aqui da. Ou então ele está em afastamento médico, aí vem custo para o INSS. Então, veja, o governo não é bobo. Quando ele estabelece essa lei, ele está dizendo o seguinte para as empresas: olha, vocês precisam se organizar, porque vocês estão adoecendo os trabalhadores estão produzindo menos, e alguns, inclusive, em grande quantidade, estão sendo afastados. E está sobrando para o governo segurar essa onda. Então, é uma questão de economia, obviamente. Mas nós que trabalhamos com isso, enxergamos também como uma questão humanitária, porque se as pessoas estão doentes, precisam de ajuda. Captou? Precisam de ajuda.
E aí nasce a metodologia da análise emocional. Então, eu já vinha nessa minha jornada de buscando a minha própria ajuda e desenvolvendo metodologias científicas que pudessem ajudar as pessoas, e fui validando isso nos 24 anos de trabalho. O que eu fui percebendo é que há abordagens mais simples, e simples não significa dizer que é fácil, simples na sua aplicabilidade, mas profunda no seu resultado. Que as pessoas fogem da ajuda, e elas não sabem pedir ajuda. E como psicoterapeuta, o que eu percebi era que para a pessoa chegar até um psicoterapeuta, ela traça uma jornada, e a maioria desiste no caminho, ela não vai, ela não chega. Então, quando a análise emocional nasceu, foi buscando mostrar às pessoas, de uma forma talvez até mais lúdica, mais simples, mais profunda e impactante, de que ela precisava de ajuda. Então, a metodologia nasce com essa visão de que é possível mapear, aferir e orientar as pessoas sobre suas emoções. Essa é a estrutura da metodologia da análise emocional, tá? Através dessa metodologia, nós teremos ferramentas próprias desenvolvidas por nós, pelo Instituto Neurosistêmico, que faz com que a gente vá aplicando em sessões e vai ajudando a pessoa a reconhecer aquilo que ela precisa desenvolver. E aí a pessoa vai compreendendo que ela precisa agora, talvez, buscar um psicoterapeuta, buscar um psiquiatra, ou buscar um coach, ou um analista de carreira, ou um mentor, enfim. O objetivo da análise emocional é abrir a porta para que a pessoa entenda que ela precisa buscar recursos para viver melhor. Ela precisa seguir adiante. E isso é muito prático quando a gente usa ferramentas simples, né? E a pessoa faz aquilo talvez de uma forma até lúdica e ela vai percebendo que é possível reconhecer em si algumas informações que ela não conseguiria antes. Então, a pergunta que eu fiz a vocês lá no início, né, que é as emoções que você externalizou desde o momento que acordou hoje, onde elas estão, né? Então, nós temos uma ferramenta que ela exatamente mostra o dia a dia emocional da pessoa. Então, quando você acorda, você sente o quê? Então, ela não sabe talvez que aquilo tem uma emoção por trás, mas ela traz tipo, eu acordo cansado. Ou então eu acordo desanimado. Então, a gente vai mapeando. Acordou. E agora? Foi escovar o dente. Sente como? E agora? Chegou na mesa para tomar um café. E agora? Saiu de casa. E agora que você chegou na empresa, como se sente? Então, a gente faz literalmente um mapeamento do dia da pessoa, né? O dia emocional dessa pessoa. E depois faz os gráficos dentro da ferramenta e a gente começa a entender que, junto com essa pessoa, ela descobre que ela possui picos emocionais. Em alguns horários que se repetem dia a dia, há picos de alguma emoção. Por exemplo, a raiva. Então, casos bem práticos, né? Uma pessoa que descobre que ela acorda, ela faz sua higiene pessoal, vai tomar um café. Mas quando o filho aparece na cozinha, pico de raiva lá em cima. Olha que interessante. A raiva explode. Então, o filho, que é um adolescente e que está em conflito com o pai, é um elemento motivador da ativação da raiva nesse ser humano. E ele não se dava conta disso. E logo depois desse pico de raiva, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dirigir até a empresa dele, até o trabalho. Então, imagina um ser humano agora conduzido pela raiva no volante de um carro. Certamente vai ser aquele motorista que nos atazana com aquela buzina irritante atrás de nós. Percebe? Mas ele não tinha consciência disso. Aí ele percebe que chega na empresa, esse pico diminui. Mas em algum momento ele tem uma reunião que o pico de raiva sobe de novo. Então, quando ele olha para o gráfico do dia dele emocional, o impacto é brutal. Porque, assim como nós falamos lá no início, as pessoas acham que separam as vidas. Lembra? Vida pessoal e profissional. Então, na cabeça desse pai e desse colaborador, ele achava que a discussão que ele tinha toda manhã com o filho ficava na cozinha da casa dele.
Essa era a estrutura cognitiva que ele imaginava. A estrutura emocional é aquela raiva que ele sente lá às 7 horas da manhã, acompanha ele o dia inteiro, inclusive no trânsito, inclusive nas atividades laborais. Percebe? Então, a análise emocional traz isso de uma forma prática. E se você não consegue controlar essa raiva, ou controlar, né, a palavra que a gente usa aqui, né? Acho que você consegue administrar essa raiva, você precisa de ajuda. Aí entra a psicoterapia. Ou seja, até então, esse ser humano não tinha consciência que ele precisava de ajuda. Mas através de uma ferramenta da análise emocional, ele descobre que pode e que precisa. O conceito científico das emoções que nós usamos dentro da análise emocional é que as emoções são mecanismos neurobiológicos elaborados pelo nosso SN, ou seja, sistema nervoso, para produzir respostas imediatas. Então, as emoções foram desenvolvidas ao longo da nossa evolução para trazer respostas imediatas a quê? Aos estímulos que nós recebemos no ambiente no qual estamos inseridos. Então, observem, na visão da análise emocional e na visão neurocientífica, não existe ativação de emoção sem estímulo. Para que eu ative a emoção, eu preciso de um estímulo, né, gente? Essa informação parece tão simples, mas ela engendra toda a estrutura que a gente trabalha com a análise emocional. Por exemplo, quando a pessoa descobre que ela tem picos de raiva durante o dia, estamos diante de uma situação na qual descobrimos que essa pessoa está sendo exposta a estímulos que ativam a sua raiva. E ela não tem consciência disso, mas a análise emocional consegue fazê-la ter consciência. Talvez o estímulo daquela pessoa que eu dei o exemplo seja de manhã o filho, 10 horas da manhã o chefe, né? 14 horas o gerente da empresa. E aí vai, os picos alternando. Mas repare o que ela começa a aprender. Não existe ativação de emoção sem estímulo. Isso é para a vida, hein? Se aproprie disso. Então, de repente, você está, como diz aqui na Bahia, de boa, tranquilo. E de repente você começa a ficar triste. Imediatamente lembre das minhas palavras agora. Existe um estímulo ativando a sua tristeza. Não existe ativação emocional sem estímulo. Percebe? Nossa, estou muito triste. Tem estímulo. Muita raiva. Tem um estímulo. Nossa, já estou com medo. Tem estímulo. Você só precisa identificar. E a análise emocional, com mais outra ferramenta, a gente consegue ajudar a pessoa a perceber que estímulo é esse que está no seu ambiente, fazendo você ativar tanto essa emoção específica. Compreende? E eu costumo perguntar sempre: existem emoções boas e ruins? O que é que vocês acham? Valendo ponto para a prova. Se eu perguntasse na prova agora, existem emoções boas e ruins? O que é que vocês acham? Não? Interessante quando eu pergunto isso numa plateia que é grande e tal, e as pessoas têm boa sim, tem. Enfim, do ponto de vista científico, não existe emoções boas e ruins. Isso é um conceito romântico que nós construímos cognitivamente. Porque, biologicamente, as emoções apenas são. A noção de bom e ruim é uma construção cognitiva nossa. Toda emoção, ela possui uma função. Então, ela não tem que ser boa ou ruim. Percebem? Então, exemplo, da raiva que eu dei. As pessoas começam a dizer, mas raiva é emoção ruim. De jeito nenhum. A raiva está ali sinalizando que você está exposto a um estímulo que a ativa. Então, a raiva está ali como sinalizadora. Ela é sua amiga, inclusive, você que não sabe usá-la. Ah, o medo é uma emoção ruim. Não existe. O medo é uma emoção neurobiológica que está ali sinalizando o seguinte: existem estímulos aqui no ambiente ativando o seu medo, cara. Então tome cuidado. O medo está sendo ativado, tem estímulos aqui. Compreende? A tristeza, eu ensino isso, uma das aulas, que é a evolução neurofisiocomportamental da espécie humana, né? É uma aula que eu explico a evolução de cada emoção na espécie humana. Então, a tristeza, que as pessoas estão ruins, a tristeza é uma emoção belíssima.
A tristeza foi desenvolvida pelo sistema nervoso para permitir a nós o recolhimento e a reflexão. Percebeu? Nós não conseguimos parar para refletir, para analisar se a tristeza não existir. E as pessoas acham que a tristeza é uma coisa ruim. Ah, ela é ruim quando você não sabe utilizá-la ao seu favor. Percebe? Então, não existe emoções boas e ruins, tá? Isso é um conceito equivocado. As emoções simplesmente são. São, tá? E a outra provocação. Podemos controlar nossas emoções? Aí as pessoas levantam, sim, podemos fazer um curso para aprender a controlar as emoções. Bom, a visão neurocientífica que eu tenho, e biológica inclusive, é que não, nós não podemos controlar as emoções, porque elas foram desenvolvidas biologicamente exatamente para não serem controladas. Lembra? A função dela é trazer respostas instantâneas. Eu não posso controlar. Ela vem. Então, isso é loucura, ilusão, inclusive. Aprenda a controlar suas emoções. Fujam disso. Você precisa aprender a administrar e a lidar com ela, obviamente. E a última questão é: emoções e sentimentos são iguais? Porque a gente faz uma confusão danada nisso. A gente chama emoção de sentimento, depois sentimento e emoção. E há uma separação biológica muito importante. Elas não são iguais, tá? Não são iguais. As emoções são estruturas neurobiológicas desenvolvidas pelo sistema nervoso para nos trazer respostas imediatas. E os sentimentos? Né? Os sentimentos são construções cognitivas que nós fazemos a partir das emoções. Então, na escala hierárquica, primeiro vem a emoção, para depois os sentimentos. Eu construo um conceito cognitivo sobre uma emoção que eu senti. Entende? Então, exemplo, o desânimo. A emoção, não, a emoção é a tristeza. O desânimo está completamente conectado com a tristeza, que é a emoção primária. O desânimo, a minha falta de motivação, a minha falta de empolgação, aí já é uma construção cognitiva, já estou agora justificando a emoção que eu tive. Percebe? Exemplo, eu estou agitado. O que é ser agitado? O estar agitado. Isso aí é uma justificativa cognitiva sua, que na verdade o que você não quer dizer e assumir é que você expressou a raiva. E vem a agitação como uma forma cognitiva de justificar tudo isso. Captou? Então, sobre as emoções, essas três perspectivas são fundamentais. Tudo bem até aqui, nosso amigo Marcos? Tudo bem, Tudo bem tá até tudo aqui? bem. Ai, que bom então. Eu vou sair aqui da tela. Ah, não, Pois voltou não. aqui. Rapidinho. Só para a gente concluir, e depois eu apresento o site aqui da análise emocional. Só para concluir essa parte de conteúdo aqui científico, aparece para vocês o slide novamente? Tá ok. Ok. Então, de tudo que falamos até aqui, esse próximo slide vai sintetizar algo muito importante, que é o seguinte. Basicamente, até 1989, a ciência, a própria ciência, ela acreditava que o ser humano, ele começava a aprender depois que ele nascia. Tá? Então, de forma bem simplória, falando para vocês. Então, assim, existe o feto, aí nasce e vira bebê. Aí o bebê começa, de alguma forma, a aprender. Ou seja, ele nasceu, viu o mundo, né? E começa a se desenvolver. E na visão neurocientífica, isso mudou muito, felizmente. Tá? Porque o que nós conseguimos fazer com os estudos científicos, inclusive através de exames, né, de imagens, foi provar que o feto aprende. Ou seja, nós começamos de fato a aprender dentro do ventre da nossa mamãe.
Captaram? Então, quando eu ensino sobre redes neurais, eu trago a categoria que é a seguinte: existem as redes neurais primárias, que nós temos. O que são redes neurais, gente? Neurônios, tá? Eu não quis entrar nessa parte biológica agora, que não é o foco da nossa noite. Mas redes neurais são conexões neurais, são neurônios se conectando e formando trilhas e que se formam redes. Então, é conhecimento. Quando se fala em redes neurais, estamos falando de redes de conhecimento. Então, a primeira rede de conhecimento, a primeira rede neural que a gente constrói, damos a ela o nome de redes neurais primárias. E essas redes neurais primárias são abastecidas, desenvolvidas, construídas lá na vida intrauterina, ou seja, no ventre da mamãe, e vai até a nossa infância. Essas são as informações mais profundas e impactantes que nós carregamos na vida. Se você acha que as informações mais impactantes que você carrega na vida foi o que você aprendeu na faculdade, sinto muito. De jeito nenhum. As informações mais impactantes, minha gente, que a gente carrega estão nas redes neurais primárias. E hoje temos uma prova viva disso, que são as pessoas acometidas pelos Alzheimer. Creio que vocês conhecem certamente alguém ou algum caso, né? Então, no Alzheimer, rapidamente, no Alzheimer, as redes neurais começam a ser corroídas. Mas as redes neurais primárias, por algum motivo, não são corroídas. Elas são as mais profundas, estabelecidas pelo sistema nervoso, como se fossem as mais importantes. Então, é muito comum você encontrar um idoso, por exemplo, com Alzheimer, e que ele não remete mais memórias recentes, porém, ele lembra do nome dos amiguinhos de infância. Quem já vivenciou isso? Quem já conhecia algum paciente de Alzheimer? Né? Ele lembra dos amiguinhos de infância, e por quê? São as redes neurais primárias. Ele lembra do tempo de escola dele, rede neurais primárias. Ele lembra do irmãozinho que nasceu, mas morreu aquele irmãozinho. Ele lembra redes neurais primárias. Tá? Então, depois que essas redes neurais primárias são construídas, né, esse ser humano continua se desenvolvendo, aí aparecem as redes neurais secundárias, que basicamente se estabelecem na adolescência, né, e chega ali até a vida adulta. E as redes neurais, que vão a terciárias e ramificações, é para toda a vida. Mas, rapidamente, eu quis mostrar a vocês o seguinte: toda a estrutura de informação e conhecimento que você carrega estão fundamentadas nas suas redes neurais primárias, secundárias e as ramificações. Então, quando a gente fala, por exemplo, olha, eu sou um arquiteto. O arquiteto, a informação de arquiteto, ela é superficial, ela está lá nas ramificações da vida. O que te forma mesmo como gente são as informações das suas redes neurais primárias. Você aprendeu o seu modelo de vida e de gente lá nas redes neurais primárias. E na análise emocional a gente usa isso como recurso, tem ferramentas específicas para cada uma dessas etapas. Então eu precisava mostrar isso aqui a vocês para a gente avançar para a nossa etapa final. O querido Marcos, quanto tempo nós temos? Nós temos, bom, aqui pelo meu cronômetro, 3 minutos, mas acho que podemos ir um pouquinho mais adiante, né? Não tem problema nenhum, porque está muito interessante e extremamente muito Está rico. valendo a pena por enquanto aí para Então, vocês? está valendo a pena. Então, eu acho Ah, que você pode tocar aí mais alguns minutos que você bom, acha necessário. perfeito. Então, para não ficar vago, o que eu queria mostrar a vocês é o seguinte, tá? Depois vocês vão ver com mais cuidado. Existe uma página, né, um site sobre a metodologia da análise emocional. Aparece para vocês aí? Sim, Sim? Então aqui é o site, tá? Depois é só digitar lá analiseemocional.com.br. Vocês vão encontrar metodologia, que é uma certificação, que ainda é a primeira do mundo, e está no seu processo de patente. Tá? Estamos buscando patentear a análise emocional, já com processo em andamento. Então, vão encontrar lá alguns vídeos meus, enfim, e eu trago a defesa de que é uma nova profissão. Você pode ser um analista emocional. E para isso, obviamente, você precisa se formar. Então, algumas entrevistas comigo, mas aqui, o que eu quero mostrar a vocês.
os pilares da análise emocional, como metodologia. Aqui. Então, a metodologia ela ensina o analista emocional a observar as emoções da pessoa, compreender, ou seja, também fazer a pessoa compreender suas emoções e direcionar a pessoa. Né? Então, eu observo, eu compreendo, direciono. Então, no final da análise emocional, o que a gente aprende é, olha, você precisa buscar um psicólogo, um psiquiatra, um coach, um orientador profissional, um mentor de carreira. Na verdade, a pessoa, por si só, dentro das ferramentas, ela começa a entender o que ela precisa. Né? Precisa de uma terapia familiar, uma terapia de casal, uma terapia de grupo, enfim. Lá eu explico o que vai ser possível o analista emocional fazer. Né? Ele vai aprender a conduzir sessões de análise emocional, aplicar ferramentas de aferição, identificar programas emocionais equivocados, mapear emoções, enfim. E aqui existe um e-book, tá? Vocês podem baixar gratuitamente aqui no... Ah, não é esse aqui não, desculpa. Esse aqui é o Manual da Análise Emocional, tá? Então, quem entra na formação, ele recebe um manual com as ferramentas, explicando como usar as ferramentas, sugerindo comandos, inclusive, de como conduzir cada ferramentas, mas o que eu quero mostrar a vocês é isso aqui. Opa, aqui chegou. Essa é a fundamentação científica da análise emocional, tá? Para ser um analista emocional, preciso estudar neurociência, obviamente, neuropsicologia, biologia, microexpressões faciais, leitura corporal e nutrição. Tem muitas outras coisas, mas fundamentação científica é isso aqui. Então, o analista emocional, ele tem aulas, normalmente comigo, como mentor da metodologia, mas você vai ter aula com biólogos, com especialista em microexpressões faciais, especialista em leitura corporal, nutricionista, neurociência comigo, e você entende como esses elementos científicos ajudam você a usar aquela lupa, lembra que eu falei? Então, com esse conhecimento organizado, você consegue colocar essa lupa imaginária e começar a enxergar as pessoas de uma forma muito mais aprofundada. Então, depois acessem lá o site, eu creio que vão gostar, os conteúdos que você pode aprender. Eu acho que o professor Marcos pode também enviar o link para vocês depois. E resolvi, uma forma de agradecimento, tá? Deixar com vocês aqui um presente. Deixa só eu voltar aqui, Marcos, para a gente finalizar e abrir para perguntas, tá? Volta o slide aí. Tá? Perfeito. Esse aqui é o ecossistema do Instituto Neurosistema. Depois vocês podem também pesquisar. Então, a análise emocional aparece aqui como uma das ramificações, mas temos o grupo de voluntários neurosistêmicos que nós desenvolvemos aqui. Tem mentoria, tem imersão, tem formação em terapia, quem quer ser terapeuta, análise de desenhos, análise emocional de desenhos, pós-graduações, enfim, temos tudo aqui. Curso de oratória, fundamental da neurociência, quem quiser aprender. Então, é um ecossistema que nós temos aqui montado, tá? E estamos aí já em 6 países, como eu falei para vocês, que nos dá uma honra muito grande. Portfólio, aquilo que a gente vem fazendo, levantando a bandeira de levar a análise emocional, participando de seminários, né, como esse aqui lá em São Paulo, levando a nossa metodologia, divulgando, inclusive com um patrocínio aqui embaixo da nossa logomarca. O primeiro seminário de saúde mental, trabalho e justiça do Brasil fomos nós que estávamos lá. Primeiro, ajudando, apoiando e patrocinando. Né? Aqui também, olha aqui o Mário Colombo, né? Essa pessoa bonita que tem. Então, já usando a camisa, que eu sou analista emocional, eu também com a minha camisa aqui, a professora Luiz Helena Galvão, extraordinária, que palestrava lá nesse evento sobre a saúde mental. E os prêmios que nós já começamos a receber, aqui está do Rotary Club, porque muitos rotarianos acabaram se conectando com a nossa metodologia e fazendo parte, se tornando analistas emocionais, tá? Também um convite especial para vocês que já têm formações com o professor Marcos. Então, vocês eu considero pessoas preparadas, tá? E a ajudar.
Hoje, o programa que nós, do Instituto, desenvolvemos de saúde mental nas empresas é um programa que vamos precisar de pessoas como vocês para atuar nas empresas. Você já tem as formações como professor, tá? Então, o que eu sugiro que conheçam depois, também existe o site Saúde Mental nas Empresas, é nosso, esse domínio é nosso, você pode digitar lá. Aqui está o QR Code, se conseguirem já tirar, mas depois eu posso enviar ao professor e ele encaminha para vocês, tá? Para conhecer. Vocês poderão baixar lá gratuitamente esse e-book, esse que é gratuito, tá? Eu escrevi esse e-book, 65 páginas, eu e o Mário Colombo. 65 páginas falando sobre saúde mental nas empresas, já baseado na Lei 14.131. Então, é um guia para as empresas e para vocês que, de repente, querem atuar em empresas. Eu creio que vai ajudar muito. Então, é só acessar o site e baixar lá gratuitamente esse e-book e nos ajudar a divulgar, tá bom? Não precisa pagar nada por isso. Jailson, Oi, Jailson, eu acho oi. que o Mário Colombi, ele pode colocar lá no grupo todos Pronto. esses links e todos esses, né, tudo isso aí que você acha lá, porque o pessoal pode Uhum. acessar lá no grupo, Perfeito. né? Tá ok? Tá Ótimo. aberto já, o grupo está aberto já para receber Pronto, Mário. novas comunicações, né? Uhum. E eu sugiro você Uhum. incluir o sistema ISO, né, Olha que é o aí. nosso sistema ISO aqui do Instituto Olos, Sim, para você formar mentores. olha Né? aí. Nós somos essencialmente formadores de mentores com uma visão holístico-sistêmica, né? Já temos também vários prêmios, Maravilha. então tem uma sinergia bastante interessante aí. Gostei. Não tenha dúvida. Viu? Eu te falei, já somos irmãos de almas. Não tenha dúvida, não é por acaso que estamos aqui, não. E, por fim, o Ah, muito presente que bom. eu pensei para agradecer o convite do Marcos é o seguinte, tá? Esse QR Code, mas também depois o Mário pode ceder a vocês o link, mas com esse QR Code aqui, vocês terão gratuitamente acesso à primeira aula da análise emocional. É uma aula introdutória que eu aplico, que é comigo. Opa, deixa eu voltar aqui. Que é comigo. E como uma forma de agradecer ao Marcos pelo convite, e vocês que participaram, vocês terão acesso gratuito a esta aula. Vai se inscrever gratuitamente na plataforma e vai ter já acesso gratuito a esse módulo do curso, tá bom? Se Ótimo. entender que faz sentido, vai continuar conosco. Se não, cumpriu a missão, tá bom? Mas vou pedir ao Mário para que compartilhe com vocês também o link e fica mais fácil para todos nós. Bom, estou aqui disponível para perguntas, intervenções que os queiram fazer, ou apenas comentários, se gostaram, não gostaram. Diga aí. Como eu disse, conhecimento não tem dono. Estamos aqui para apresentar a nossa visão. Olha, eu gostei muito, achei maravilhoso, mas eu gostaria de Uhum. escutar mais algumas pessoas aqui, né, que Uhum. estão aqui presentes e que gostariam de trazer sua opinião, né? A Sim. Iraci já levantou a mão e mais algumas pessoas, esteja à vontade. Opa, vamos lá. Administra aí, então, você a fila. Boa Iraci, noite, bem-vindo. professor, doutor Jailson. Oi. Primeiro, dizer que estou encantada, foi maravilhoso, seu conteúdo é muito rico. E eu acho que, de certa forma, eu quase que já tenho essa resposta, mas quem pode fazer essa formação de analista emocional? Muito bom, perfeito. O que nós descobrimos? Qualquer profissional que tenha uma atuação vivencial. Então, ele precisa ter uma formação, uma atuação, de preferência, na área de desenvolvimento humano, porque senão não vai fazer sentido para ele, tá? Não tem restrição. Então, nós temos, como o Mário Colombo sabe, o Mário é um diretor de empresa, se tornou analista emocional. Mário Colombo é um homem do mercado, né? Lida com dinheiro. Então, hoje é um analista emocional. Então, coaches, analistas comportamentais. Hoje temos fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, médicos. Né?
administrador de empresas, consultores de empresa. Então, Iraci, qualquer profissional que tenha essa vivência, ele vai se apropriar disso de uma forma muito prática. E muitos terapeutas, né? Porque, olha que interessante, foi uma coisa descoberta naturalmente, não foi intencional nossa. Muitos terapeutas começaram a nos procurar e fomos entender depois por quê. Eles usam hoje a análise emocional como estratégia de captação de clientes para a terapia, né? Então a pessoa vem assim meio insegura, não sei se faz terapia, não sei se é bom, se é ruim, o que é que eles fazem? Aplica algumas ferramentas da análise emocional, a pessoa se encanta e eles vendem a terapia, né? Assim como os coaches. Interessante isso, né? Aconteceu naturalmente, não foi intenção nossa. Espero ter respondido, tá? Ah, maravilha, muito obrigado, respondi. Nada, nada. Quem é o próximo aqui? Renato Clay. Tá no mudo, amigo. Tem que tirar o mudo aí, né? Pronto. Agora sim. Oh, Jailson, foi muito bom acompanhar tua apresentação Uhum. sintética. Sim, sim, De bem. uma certa forma, você traz aquilo que você colocou em 88, Sim, há uma virada, tá? sim. Eu venho trabalhando com desenvolvimento humano e tal, já praticamente há 50 anos. A grande questão era como chegar às pessoas. Porque a via que se usava era sempre muito racional. Era Muito. explicar, era dar aula, era convencer as pessoas. E aí um ou outro pequeno exercício que mexia com a emoção. Mas chegou um momento em que a gente sentiu que ou mexe com a interioridade da pessoa, com a sede de viver da pessoa, ou tudo mais passa a ser puramente um, uma capa, tá? E aí então entrava a história que você tocou, como controlar as emoções, né? Então, Uhum, esse foi um ponto que a gente se bateu há mais de 30 anos, 40 anos praticamente, já vinha se batendo, uhum. e era difícil, as pessoas não entendem, não, a emoção se tem que controlar, porque ela é caótica, Isso. né? Então, e aí começou a vir nos últimos 10 anos para cá a tal da inteligência emocional, que eu acho que foi uma grande confusão que passou a se a fazer, porque de uma certa forma era outra vez colocar a emoção como subordinada da inteligência Isso. Perfeito. e não como companheiras a nível humano. O nível humano necessita da razão. Uhum. Ela faz ele olhar para frente, ter um futuro, ter metas, porque a emoção não tem, ela é aqui e agora, é total, é absoluta, não é? Aí você educa a pessoa e você colocou bem no finzinho ali, dar direção, porque há uma energia, é um cavalo chucro que você vai educar, a dar direção. Se você sufocar a energia do cavalo, perdeu. Perdeu a força, não é? Que era todo o esforço que existia, inclusive da velha psicologia, era como controlar as Isso. emoções. Você acha que deu uma abertura que eu acho Não, deu bom. fantástica, fantástica. Oh, Só queria dizer que bateu muito com o que a gente vem trabalhando. Como já meus 80 e poucos anos, a gente já não conseguiu acompanhar tão claramente os avanços que a ciência está dando. Mas em muitas coisas a gente se antecipava, porque a gente buscava a interioridade das pessoas, buscava fazer conexão interior, né? E aí, nessa conexão interior, a gente ia descobrindo caminhos.
caminhos, tá? Basicamente foi isso. Você deu uma síntese muito boa do que a ciência começa a trazer. E é evidente que tem, Perfeito. tem Perfeitamente. algumas avenidas pela frente. Muito bom, Renato. Que coisa boa escutar isso de você. Muito bom. Feliz mesmo por esse entendimento, né? Mais alguém? É, Ah, Vonei. boa noite, Maria. Maria Dulcínia. Oi, Tudo Maria. bem? Tudo bem. Eu gostei muito da hora que você falou que a gente vive pedindo desculpas, né, por se emocionar. Uhum. Isso me incomoda tremendamente, né? Quando eu vejo uma pessoa numa situação difícil, seja na televisão, seja Isso. presencialmente, né? E a pessoa enche os olhos de lágrimas, às vezes nem chora ou embarga a voz e fala, ai, desculpa, né? Como se Isso. aquilo fosse um grande pecado, sendo que ela está em sofrimento, né? Então, isso mexeu aqui comigo bastante, porque é uma coisa que me incomoda muito, né? E, vez ou outra, eu até, entre aspas, né, procuro fazer com que a pessoa enxergue que não tem que pedir desculpas, né? Que deixe a emoção fluir, e o sentimento e tudo mais. Mas realmente é isso, né? E Perfeito. quando você falou também das questões que nós não vemos o outro, etc., aí eu fico também pensando, né? Até Uhum. onde nós, né? Não digo nós aqui do grupo, porque Sim. de alguma forma nós temos aí algumas formações muito semelhantes, né? E trabalhos, etc. Sim, sim. Mas quando eu digo nós, é no sentido de Sociedade. humanidade, né? De, Isso. de sociedade. O quanto nós estamos realmente interessados, né? Porque a gente só ouve falar, porque a geração de hoje, porque o mundo de hoje, porque não sei o quê, não sei o quê. E aí tinha uma propaganda de televisão muito antiga, que eu não vou me lembrar o produto, mas eu me lembrei agora, que Hum. falava, conte comigo, né? Mas na hora que a pessoa precisava, não sei se você lembra disso, né? Aí Eu lembro. saía todo mundo Lembro. de cena, né? Uhum. Então, isso também é um outro ponto bastante interessante que me fez refletir bastante, porque é a tal da história, né? Conte comigo, mas a hora que você precisa, né? Uhum. Tem lá de 10, se tiver um, você se dê por satisfeito. Mas é Imagina. isso, gostei bastante, gostei muito. Que bom. Feliz por isso. Obrigado, Maria. O Agora Onei, é hein? o Walter. Agora é o Walter. Onei. Rapaz. Bom, boa noite, Boa né? noite. Parabéns aí pela palestra, muito interessante, muito importante dentro dessas reflexões que vem tomando, né, a vida, a nossa vida, assim, na atualidade, né? Que é essa questão daquilo que se costuma dizer que é subliminar, mas que, na verdade, produz um resultado muito grande nas nossas vidas. Mas, para ser objetivo direto, você chegou a falar aí, mas assim, en passant, né? Uhum. Pensei que ia falar um pouquinho. Você falou na lei, e hoje a gente tem um movimento muito grande Uhum. dentro daquilo que se chama de segurança do trabalho, que é a Sim. NR1, me parece que Isso. você acabou de citar aí. Dentro da Isso. NR1 tem um movimento que é vamos dizer assim, um upgrade daquilo que a gente trabalhava, que eram os riscos psicossociais, né? Isso. Eu não conheço a sua ferramenta, mas me parece que aí há uma oportunidade de um trabalho preventivo dentro das organizações para identificar esses potenciais riscos psicossociais dentro das organizações, de forma que possa se trabalhar, então, preventivamente nesse contexto, né? E os riscos psicossociais está sendo profusamente divulgado em função dessa revisão da NR1, né, que vai aprofundar as exigências junto da empresa. O que você tem a falar, poderia falar sobre isso? Eu, foi só para mim ou faltou o áudio dele no final? Faltou, Oi? está me ouvindo? Está me ouvindo? Foi só para mim ou faltou o áudio dele no final também? Está me ouvindo? Alô, alô? Walter, Walter,
Fala novamente o teu pedido, o que você gostaria de saber especificamente É, do Jair? porque a gente não ouviu aqui. Você falou sobre a oportunidade dentro da NR1 dos riscos psicossociais, foi isso que você falou? Só um momento. Pronto, eu estou desligando aqui para ver se Ah, melhora o som. Mas é isso, né? Como você tá observando também essa sua ferramenta nesse trabalho, né, que está sim, crescente, né, das organizações, que é uma lei também, que é a NR1, sim, sim. fortalecimento da identificação dos riscos psicossociais dentro das organizações e as tratativas relacionadas a isso. Eu queria Perfeito. saber se você tem essa visão também desse Sim, trabalho. tenho essa visão e os psicólogos que estão se apropriando da análise emocional também já sinalizaram isso, tá? Essa visão. E algo que eu falei e repito aqui talvez de outra forma, que é o seguinte: lá no início eu falei, quando nós buscamos ajudar alguém, estamos buscando nos ajudar, lembra? Buscando curar nós mesmos. Então tudo que eu construí foi buscando me ajudar também. E no meu percurso que eu fui aprendendo comigo e com as pessoas que fui tendo contato. Na hora da dor, do sofrimento, as pessoas precisam de algo simples e prático, porque o sofrimento ele interfere no cognitivo. Então, é por isso que é difícil você encontrar uma pessoa em um estado de sofrimento e pedir para ela reflita um pouco. Nossa, isso para ela é terrível. É a pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa em sofrimento. Pense um pouco melhor. Ela não consegue, o cognitivo foi impactado. Onde é que eu quero chegar? Quando falamos em riscos psicossociais, e principalmente dentro de organizações, eu vejo a análise emocional como uma metodologia para facilitar esse contato com os colaboradores. Eu sou psicoterapeuta e é óbvio que as pessoas fogem de mim. Quando eu digo as pessoas, eu digo a sociedade como um todo, né? Não são vocês que estão aqui conosco, não é isso. Mas se você chegar numa empresa, qualquer que seja, falar o seguinte: olha, eu sou terapeuta, tá? Então eu sou psicólogo e eu quero conversar com vocês. As pessoas fogem. Elas não querem falar sobre suas dores, né? Não, aí vem esse cara doido, porque ele fez terapia comigo, né? Porque elas não estão preparadas, elas não foram educadas para isso. Mas se eu chego numa empresa com uma ferramenta simples, uma folha de papel, uma folha de papel, né? E coloco algo simples para ela fazer, ela começa a fazer sem ter nem consciência do que é. E quando ela menos espera, já foi fisgada por nós, né? Ela já está fazendo, né? Ela já descobriu que o filho é o estímulo da raiva. E essa raiva, inclusive, já afetou a sua saúde física, né? Já afetou os seus rins, por aí vai. É muito complexo o que a gente estuda, mas é profundo. Onde eu quero te dizer que, respondendo a sua pergunta, sim, já fizemos essa conexão em R1, riscos psicossociais e mais ainda, a análise emocional como uma ferramenta primeira de conexão com os colaboradores, né? Primeira, porque ela é prática, simples, profunda e lúdica. Entende? Então, respondendo a sua pergunta, amigo, sim, e que bom que você percebeu também essa conexão, tá? Muito bom. Obrigado. Tá Olha, ok. tem mais Jailson, alguém? nós temos ainda o Mário, né? Eu Vamos acho que o lá. Mário poderia dar o seu encerramento agora, Sim. né? Dele e depois o Jailson para fazer o encerramento nosso também. Uhum. Boa noite a Olha, todos. Eu boa estou aqui no noite. hotel. No fim, eu estava meio que escondido aqui, porque eu estava agora que eu consegui chegar no quarto. Eu quero parabenizar aí pela oportunidade, né, Marcos e o pessoal. Eu gostaria de reforçar aquilo que o Dr. Renato falou sobre a questão da inteligência emocional. Olha que interessante. Nunca houve inteligência no emocional. E o próprio Augusto Cury, ele tem um vídeo muito interessante que ele fez aí um racha, o fim da inteligência emocional, inclusive. Como ele é o psiquiatra mais lido do mundo, mais de 80 países, ele colocou um basta nisso. E exatamente aquilo que o doutor Renato falou. E aí, o que ele propôs? Gestão emocional. Aí já começa a melhorar um pouco. Ou seja, vamos fazer a gestão.
E nós, casualmente, junto com o doutor Jailson, nós estamos exatamente na trilha. Não, nós avançamos um pouco mais. Além da gestão, nós temos que fazer análise. Então, a partir do momento que eu faço a análise das emoções, eu posso fazer a gestão das emoções. Então, vejam como isso reflete de uma forma muito didática aquilo que o Dr. Jailson falou, que é exatamente isso. Ou seja, a gente sai de uma época aí em que, de fato, era pouco palpável, colocou muito bem a sua colocação, viu, doutor Renato? Era pouco palpável. Hoje, não. Espera lá. Gestão das emoções. Eu entendendo que elas não são geridas, pelo menos, eu posso fazer a gestão. Mas, para eu fazer a gestão, eu tenho que identificá-las. Eu tenho que analisá-las. Então, veja como a coisa funciona. Então, a partir do momento que eu entro numa empresa, faço uma palestra dessa e começo a rascunhar de uma forma muito simples, eu consigo fazer com que a pessoa entenda o seu processo do dia a dia, de uma forma muito simples. Caramba, mas eu fico 80% do meu dia com raiva. Pô, eu fico 60%, ou seja, ele vai, no final do dia ou de uma semana, ele vai fazer digamos assim, um mapa, tá, da vida dele. E ele vai chegar assim, caramba, mas eu vivo com raiva a maior parte do meu tempo, ou eu vivo triste a maior parte do meu tempo, sabe? É uma forma muito simples. Através dessa reflexão, que aí que o doutor falou, e já encerrando, é onde a gente consegue chegar de uma forma muito simples a pessoa entender, caramba, eu acho que eu estou criando atrito com meu filho. O que existe por trás? E aí a gente começa a entender. Então, uma forma muito simples, é muito bacana. Então, por isso que ela é muito, assim, palpável, como o professor falou, né? Mas era isso, só para querer complementar aquilo que o Dr. Renato falou ali, que eu não quis perder o fio da meada da inteligência, partimos para a gestão e agora para a análise. Aprofundamos o processo. Obrigado, Muito bom, Marcos. Mário. Muito bom, Mário. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, vamos encerrando o nosso encontro de hoje. Um profundo agradecimento a todos, né, que realmente participaram com vigor, né, com emoção. Opa. Tá bom? E também, doutor Jailson, você quiser dar uma mensagem final, fique à vontade, ou apenas um tchau, fique à vontade. Apenas agradecer pelo convite honroso, sempre bom estar em meio de pessoas que pensam nos outros, pensam em si, pensam nos outros, querem ajudar, querem evoluir. É uma honra muito grande poder falar nisso. E o que eu posso dizer, acolham suas emoções, elas estão aí, são suas, não há como escondê-las, não há como controlá-las, não há como ignorá-las, e ao mesmo tempo entender que só temos uma vida nesse plano. E essa é a vida que nós precisamos cuidar bem, não há outra. E que possamos, de fato, colocar o que aprendemos aqui hoje em prática para a nossa vida, para a nossa família, nossos amigos, colegas. Acho que é assim que a gente vai, de alguma forma, contribuindo com esse mundo no qual estamos inseridos, tá bom? O Mário Colombi vai colocar para vocês os links que eu falei, o link da análise emocional para conhecer o site e o link do presente, que é você vai se cadastrar gratuitamente e ter acesso lá ao primeiro módulo do curso, tá bom? Fica com Deus.